Graça e paz, querido. Quero abençoar a tua vida hoje com uma palavra que está em 2 Crônicas 29. E ela diz que Ezequias tinha 29 anos quando ele começou a reinar, 25 anos. Quando começou a reinar em Jerusalém, ele reinou 29 anos. O nome da sua mãe era Abia, ela era filha de Zacarias, e ele fez o que o Senhor aprovava, tal como havia feito Davi, seu pai. No primeiro mês, no primeiro ano de seu reinado, ele reabriu as portas do templo do Senhor e consertou. Convocou os sacerdotes e levitas, reuniu-os na praça que fica do lado leste e disse: Escutem, levitas, consagrem-se agora e consagrem o templo do Senhor, o Deus dos nossos pais. Retirem tudo que é impuro do santuário. Os nossos pais foram infiéis, fizeram o que o Senhor nosso Deus reprovava, o abandonaram. Desviaram o seu rosto da sua habitação e lhe deram as costas, e também fecharam a porta do pórtico e apagaram as lâmpadas. Não queimaram incenso nem apresentaram holocausto no santuário do Deus de Israel. Por isso, a ira do Senhor caiu sobre Judá e sobre Jerusalém, e ele fez deles objeto de espanto, horror e zombaria, conforme vocês podem ver com seus olhos. Por isso os nossos pais caíram à espada, os nossos filhos e filhas e as nossas mulheres se tornaram prisioneiros. E eu pretendo, por isso, fazer uma aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que o fogo da sua ira se afaste de nós. Filhos meus, não sejam negligentes agora, porque o Senhor vos escolheu para estarem diante dele, para o servirem e para serem seus ministros e queimarem incenso. Quando Ezequias ele assume o reinado de Jerusalém, Jerusalém vivia uma calamidade. Era fome, peste, problemas, necessidades, vergonha. O caos estava estabelecido ali. E a primeira coisa que ele faz é buscar referenciais. Ele era filho de Acás, um rei que fez tudo o que não devia. E ele encontra essa situação e ele decide tomar atitudes. Hoje nós vemos o Brasil e vemos as nações exatamente da mesma maneira. Um caos estabelecido, a fome, a peste, o medo, a insegurança, entre outras coisas. E existe uma maneira de mudar isso. Eu não estou dizendo que a situação vai mudar, e nem que vai voltar a ser o que era, porque nunca mais vai voltar a ser o que era. Um minuto atrás não volta a ser o que era mais. Nós podemos tomar rumos diferentes, nós podemos ter atitudes diferentes, e a gente pode viver um tempo diferente. Ezequias ele pega e ele resolve abrir o templo. E o templo é a tua vida, querido. Deus não habita em templo feito por mãos. Não é tijolo, cimento e ferro que é um templo. O apóstolo Paulo fala que nós somos templos do Espírito Santo. E se o teu coração está fechado, ele tem que se abrir. Você não vai mudar a tua vida de coração fechado, impedindo mudanças. Você não vai mudar a tua vida com a tua mentalidade travada, achando que o que você faz é correto, quando você sabe que não é. Hoje nós estamos como estamos, porque gerações antes de nós pecaram e a nossa também pecou. Você e eu pecamos. Evangelho começa com uma palavra que não é muito gostosa. Começa com arrependimento. João começou a pregação dizendo arrependa-se. Jesus começou seu ministério dizendo arrependa-se. E os apóstolos pregavam arrependimento. E quem é servo de Deus de verdade traz o arrependimento como bandeira do Evangelho. Porque você só é transformado quando você percebe que as tuas atitudes te conduziram a viver o que você está vivendo. As nações estão como estão porque houveram escolhas que as levaram a isso. Hoje nós vivemos o resultado de séculos de escolha. O Brasil está como está por escolhas que foram feitas aqui, inclusive as tuas escolhas. A tua necessidade de levar vantagem, de fugir de impostos,
de querer facilidades, a dos políticos que optaram pelo descaso, pelo ganho fácil e ilícito, pela corrupção, a dos magistrados que legislam a lei de acordo com as suas conveniências, não como ela deve ser, e que favorecem aqueles que nem sempre estão corretos, porque buscam interesses próprios. Balança enganosa é abominação para Deus. Corrupção é roubo. Prostituição é prostituição, adultério é adultério, morte é morte. E sobre as nações tem muito sangue derramado. Mas eu quero falar com a igreja hoje. Você e eu, igreja. Esse texto diz: não seja negligente. E ele começa falando aos sacerdotes. E essa palavra é direcionada para você, sacerdote. Aqui diz que os sacerdotes viraram as costas, apagaram a lâmpada e não queimaram incenso. Lâmpada, querida, é palavra. Dar as costas é simplesmente ignorar. E não queimar incenso é não levantar intercessão, é não interceder. Qual foi a última vez? Seja sincero com você, não é comigo. Porque o Espírito Santo sabe a resposta e Deus também. E o diabo também. Qual foi a última vez que você intercedeu por essa nação? Qual foi a última vez que você rasgou o teu coração por essa nação? Qual foi a última vez que, ao invés de apontar o dedo, você dobrou os seus joelhos perante a política dessa nação? Quando foi que você foi voz profética e não voz de acusação? Talvez você esteja pensando: ele está me acusando. Não, eu não estou. Não estou. Eu estou te mostrando onde nós erramos. Nós somos muito ágeis em dizer a culpa é desse, daquele, daquele, daquele. Mas a gente é tardio demais para dizer a culpa é minha. Se existe corrupção no Brasil hoje, não foi o político que procurou o empresário e disse: eu facilito para você se você me pagar. Foi o empresário que procurou o político e disse: se eu te pagar, você facilita. Não foi o policial que chegou para alguém que havia cometido um crime e disse: me pague, eu te libero. Foi o oposto. Foi alguém que cometeu um crime que disse: se eu te pagar, você me libera. Foi de baixo para cima, não foi de cima para baixo. Nós começamos isso. E nós temos que terminar isso. A impunidade tem que acabar. A falta de caráter tem que acabar. A mentira tem que deixar de existir. Nós temos que tirar a usura, o apontar de dedo, falar vaidades, o enganar, o querer levar vantagem. O famoso jeitinho brasileiro. Isso é diabólico. Isso não pode funcionar para a tua vida. Você não pode ser conivente com isso. O teu discurso não pode ser conivente com isso. O problema é que nós vemos hoje líderes que, por medo de perder pessoas, pregam um evangelho inócuo, apagaram a lâmpada. Substituíram a palavra pecado por problema. Você tem um problema. Não, querido. Você tem um pecado. E o pecado fere a tua vida com Deus. O pecado atrai consequências. O pecado gera morte. O salário do pecado é morte. Nós não podemos substituir palavras. Nós não podemos temer as verdades. Ezequias, ele começa chamando os sacerdotes à razão. E eu quero que você reflita por alguns minutos. Qual tem sido a tua postura diante dessa sociedade, diante desse tempo, diante do teu chamado e principalmente da tua responsabilidade? Você foi chamado como aquele que ensina os caminhos de Deus. O papel de um sacerdote era esse. Quais caminhos nós temos ensinado? Que evangelho nós temos pregado? Nós temos transformado Deus em servo
em escravo muitas vezes. Nós queremos tratar Deus como Papai Noel. Aliás, mentira. Mentira. Porque até o Papai Noel tem regra, querido. Ele só faz as coisas para crianças boazinhas. Você tem que ter sido bonzinho o ano inteiro. O problema é que nós queremos que Deus resolva os nossos problemas e nós não queremos ter mudanças. Nós queremos esfregar a lâmpada mágica e tudo voltar ao normal. Isso não vai mais acontecer. O que nós estamos vivendo é o princípio das dores, é o derramar da taça da ira de Deus. Eventos que antecedem a volta de Cristo e antes desse retorno, o coração dos filhos precisa voltar para os pais, mas principalmente o coração do filho, que é você e eu, precisa voltar para o Pai, que é Deus. Honrá-lo. Nós temos contas a ajustar. Nós temos pecados a confessar. Abra o teu coração, abra a porta do templo. Acenda a lâmpada, tenha coragem para varrer a sujeira para fora. Tire a sujeira. Tire o pecado da tua vida de uma vez por todas. Rompa com o pecado da tua vida. E comece a viver um tempo novo. E seja aquele que Deus vai usar nesse tempo para conscientizar essa geração de que a volta de Jesus está próxima. Você prega sobre tudo, sobre dinheiro, sobre N coisas, mas você não prega sobre o retorno do Cordeiro. Aliás, desculpa, eu errei. Cristo não vai voltar como Cordeiro. Ele foi morto como Cordeiro, querido. Ele vai voltar como leão. Ele foi entregue como servo, mas ele vai voltar como rei. Ele foi como teu advogado diante do Pai, mas ele vai voltar como juiz para executar o juízo, para julgar atitudes. E o que é que nós vamos dizer? Nós vamos fazer como aquele servo que recebeu um talento, um único talento. E a covardia o fez enterrar o talento. E ouvir do Senhor, servo inútil, servo mau, para o inferno, depois de ter caminhado tanto. Eu, como Ezequias, querido, opto por fazer uma aliança com Deus, para que a ira dele se afaste da nossa nação, para que a ira dele deixe o Brasil, para que nós possamos ter momentos para que o ímpio se converta, e não mais pregar sobre arrependimento para a igreja, porque isso é uma vergonha. Nós deveríamos ser mestres, e nós ainda não aprendemos nada. Nós deveríamos ser a mão de Deus, a boca de Deus. Nós somos o quê? Só mais um. Você foi chamado para fazer a diferença. Se levante para fazer a diferença. Volte a queimar incenso. Eu estou te convocando hoje a reassumir a tua postura de servo de Deus e caminhar na integridade que o teu chamado exige. Não seja negligente. Eu quero orar pela tua vida, Pai. Nós estamos falando de reino. Teu reino. Tua vontade. Não a minha, não a deles. A tua. Que o teu reino venha sobre nós. Que o teu Espírito venha sobre nós, trazendo convicção de pecado. Fazendo quebrantar corações, mudando entendimentos, para que nós possamos ser usados pelo Senhor nesse tempo, para preparar um povo para a volta de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a tua vida, querido.